Pai do Senhor Jesus, irmãos, que Deus abençoe a nós, em nome de Jesus. Estou aqui com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Salmos, Salmos 7 e o versículo 14 e o versículo 15, que fala assim: Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Versículo 15: Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. Forte, né, irmãos? Aqui, irmãos, Deus está perguntando o que é que eu e você está fazendo. O que é que eu e você estamos falando. Será que a gente está fazendo bem? Será que a gente está falando coisas boas? Porque a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta de tudo aquilo que a gente fala, né? Então, irmãos, aqui no versículo 14, que fala: Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, e concebeu a maldade, e dá à luz a mentira. Então, para o ímpio, as coisas de Deus, para eles não vale de nada, né? Já virou uma iniquidade, que nem está aqui escrito, né? É uma iniquidade. É quando você faz o que é errado, né? Sabe que é errado, mas mesmo continua fazendo. Virou uma iniquidade, né? Você sabe que é pecado, mas continua praticando. É uma iniquidade, né? E dá à luz a mentira, né? Então, para ele, a mentira se torna verdade, né? Ele fala tanta mentira que para eles já se torna uma verdade, né? E a palavra de Deus nos ensina ao contrário, né? É sim, sim e não, não. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Se for verdade, é verdade. Se for mentira, é mentira, né? Se é base bíblica, é base bíblica. Se não tem base bíblica, é procedência maligna, né? Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Então, o diabo é o pai da mentira. Então, tudo aquilo que fala que seja mentira vem da procedência maligna, né? Vem procedência do diabo, né? E no versículo 15 diz assim: Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. O que é que você está fazendo para o seu irmão? O que é que você está fazendo? O que é que você está falando sobre o seu irmão? Muito cuidado com isso. Por quê? Porque aqui a palavra está dizendo que o ímpio, né, essas pessoas maldosas, né, só o ímpio não, é quem conhece a palavra também, que não é só o ímpio que faz essas coisas não, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas tem muita gente que conhece a verdade, mas não se liberta, né? Que esses representam o joio, né? Representam o joio dentro da igreja, que conhece a palavra, mas não se converte, né? Não se liberta. Essas pessoas que ficam aprontando contra o próprio irmão, né? Irmão da igreja, e até o próprio irmão de sangue mesmo, né? Porque a gente vê em Gênesis, né, que a primeira morte da humanidade foi o irmão que matou o outro, né? Caim matou Abel por causa de inveja, né? Porque Deus se agradou-se de Abel e a sua oferta, e não agradou-se de Caim a sua oferta. Então Caim ficou com inveja do próprio irmão. E a palavra de Deus diz que a inveja é a podridão dos ossos, né? Ou seja, tem gente que não é feliz, né? Não busca Deus e diz: se eu não sou feliz, não vou buscar Deus, eu também não quero que fulano seja, não quero que ciclano busque a Deus, né? Então fica proferindo maldades, né? Mas a palavra de Deus está dita aqui, ó, para essas pessoas que ficam
tentando puxar o tapete do outro, fica esperando um irmão dar um deslize para poder estar apontando, para poder estar acusando, né? A palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo 15: abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Então, essas pessoas que faz tudo isso está cavando a própria sepultura, né? Está cavando a própria sepultura. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus aqui no Salmos 7, versículo 14 e 15, está aí na sua Bíblia, pode olhar na sua Bíblia aí, é a palavra de Deus que está dizendo. Cavou a própria cova, né? Cavou sua própria morte, procurou sua própria morte, né? Então, irmão, hoje em dia existe muito isso, né? Dos irmãos querer fazer mal aos outros, né? Esses dias um irmão da igreja, né? Muito meu amigo há muito tempo, até quem me deu a primeira Bíblia foi ele, né? Oro muito pela vida dele, agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida dele, né? Uma pessoa de Deus. Ele me falou esses dias que alugou um kitnet, que ele tem uns kitnet para alugar, alugou para um rapaz da igreja, né? Tocava bateria na bateria na igreja, né? Andando nos caminhos do Senhor, uma ótima pessoa, né? Aparentemente. E ele, depois viu ele com um chapéu na cabeça, né? E andava com um pedaço de pau na mão, né? E ele foi, né, pesquisar o que significava isso. Esses trajes que ele andava eram os trajes do inimigo, de Zé Pilintra, né? Um chapéu assim cobrindo os olhos e um pedaço de pau. Aí ele foi e pediu a casa a ele, né? Quando ele pediu, ele entregou, né? Normal. Quando o irmão foi lá ver, ele disse que só Jesus na misericórdia. Estava podre, a casa podre, escrito na parede vários nomes de demônios, e tinha um ovo podre, né, quebrado só um pedaço, com o nome de uma pessoa dentro do ovo, né? Tinha um trabalho feito lá para uma pessoa, né? Era até o nome de um homem, né? Que esse homem hoje está com a ex-mulher dele, né? Então, irmãos, ele não esperou em Deus, né? Ele preferiu deixar os caminhos do Senhor para poder servir o diabo. Preferiu servir ao diabo, de que servir ao Senhor, né? Fez um trabalho. Então aqui, irmão, eu lendo esse texto aqui, aí acabei me lembrando do que o irmão tinha me falado, né? Fez uma obra de macumbaria, uma obra de bruxaria, né? Para o irmão. Não sei se essa pessoa é cristão, essa pessoa que ele fez o trabalho, não sei, né? O irmão também não sabe, porque ele não conhece. Ele conhece esse rapaz que morou lá no kitnet dele, que era da igreja, tocava bateria, aparentemente um homem de Deus, né? Então, irmãos, existe muito isso, né? As pessoas se afastam do evangelho por causa disso, por causa daquilo, né? Por causa de A, por causa de B, por causa de C. Mas nós não devemos olhar para o homem, né? Porque o homem é falho. A própria palavra de Deus diz, né? Maldito o homem que confia no outro, né? Então a gente tem que olhar para Cristo, né? Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se o Jesus é o caminho, vamos no caminho de Jesus. Se Jesus é a verdade, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros, né? Igual a Jesus. E se ele é a vida, né? Nós também venha querer a vida que Jesus teve, né? Teve os dias dele aqui na terra, né? Ele nasceu, teve os dias determinados por Deus, que é o seu Pai, né? E morreu, né, na cruz para nos salvar. Mas no terceiro dia ressuscitou, né? No terceiro dia ressuscitou e foi morar ao lado do Pai, que é Deus, né? E nós também, irmãos, não é diferente.
Nós nascemos, né? Vamos viver o tempo determinado aqui para Deus, aquele tempo determinado que Deus nos vai dar aqui na terra. Vamos morrer, né? Aí para onde é que a nossa alma vai? Para o céu ou para o inferno, né? Porque a nossa busca é o céu, né? É a eternidade, é a vida eterna, né? Mas a gente sabe que nem todos vai para lá, né? Então é que fica a pergunta: quem é que vai para o céu, né? Porque a palavra de Deus diz: quem perseverar até o fim herdará o reino do céu, né? Mas depende dessa perseverança. A sua perseverança, na sua caminhada, na sua perseverança, o que foi que você fez? O que foi que você falou, né? O que foi que você fez de obra? Que a palavra de Deus diz. Aí você diz: irmão, mas não é pelas obras. Não, não é pelas obras, é pela graça, né? Mas a palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta, né? Realmente é pela graça, que é para ninguém venha se gloriar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz mais do que fulano. Não, a salvação é pela graça de Deus. Mas a palavra de Deus diz também que a obra sem fé é morta. A fé sem obra é morta, entendeu? Então tem que ter a fé, tem que ter fé, mas tem que ter a obra, né? Então, irmãos, aqui é uma passagem muito forte, né? Que nós tenhamos que ser verdadeiros, né? Ser verdadeiros com as pessoas, né? Primeiramente ser verdadeiro com Deus, né? Ser verdadeiramente com Deus, buscar Deus verdadeiramente, porque não adianta você fingir, que nem está dizendo aqui no versículo, ser uma pessoa e para a população, para a humanidade, para o seu irmão, passar uma imagem, se para Deus você é outra, entendeu? Porque ninguém se esconde dos olhos de Deus, né? Pode você estar em casa, na igreja, na rua, no trabalho, num buraco, né? Mas não se esconde dos olhos de Deus. Então, irmãos, que a gente venha ser verdadeiramente com Deus. Primeiramente com Deus, segundo com seus pais, sua esposa, seus irmãos de sangue, seus irmãos em Cristo, né? Que nós venhamos, irmãos, ser uma corrente, né? Uma corrente do bem, né? Uma corrente do bem, que a gente se congregue, que a gente vá na casa de um irmão, leve uma palavra, né? Evangelize nas ruas, saia evangelizando, né? Evangelize também na internet, né? Porque a internet hoje, irmãos, é um meio de comunicação para tudo. A internet hoje é muito bom, né? Mas para quem sabe usar, né? A gente que busca a Deus, a gente pode divulgar o evangelho, né? Porque a palavra de Deus diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, um vídeo desse pode alcançar milhões de pessoas, né? Pode alcançar milhões de pessoas, né? Então, que a gente não venha usar a internet para fazer o mal, né? Para fazer aquilo que não agrada a Deus. Porque tem gente que faz as coisas na internet, faz vídeo, faz muita coisa, né? Mas não adora o Deus da internet, né? Quem é o Deus da internet? É o mesmo Deus nosso. Porque quem criou os céus e a terra foi Deus. Tudo que há no mundo, tudo que há na terra foi Deus que criou, né? Então tudo é dele, e para ele são todas as coisas. Então a gente tem que passar a mensagem, falar de Deus, né? E não vir fazer coisas que desagradam a Deus, né? E nem desagrade ao seu irmão, né? Que venha desagradar, que eu falo, dizer más palavras com seu irmão, né?
falar mal do seu irmão, levantar falso testemunho, né? Mas na palavra a pessoa tem que pregar. Ai, mas irmão, mas está pregando forte demais. É a palavra, né? Que tem que ser pregada. Aquele que cavar uma cova para o seu irmão, cai lá nela. Então é lago de fogo, né? É inferno. Não tem outro lugar para essa pessoa, né? O céu jamais, né? É a palavra de Deus que está dizendo aqui, não é eu que estou dizendo. Porque hoje, irmãos, tem muitos pregadores, não todos, tem muitos pastores, não todos, que pregam só o amor de Deus. Realmente Deus é amor, mas também é justiça, né? Não prega mais a exortação, né? Não exorta, não prega a salvação, né? Não exorta o pecado, né? Porque hoje em dia muita gente quer servir a Deus, mas quer servir ao mundo. E a palavra de Deus diz que a gente não serve a dois senhores, né? Então, se você que serve a Deus e continua bebendo, se você que serve a Deus, mas continua se prostituindo, se você serve a Deus, mas continua usando droga, se você serve a Deus, mas está com iniquidade, sabe que é pecado e continua fazendo, infelizmente, naquele último dia, você não vai para o céu, é lago de fogo, é o inferno. Infelizmente, irmãos. Mas é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu, né? Porque a palavra de Deus diz que nem os afeminados, nem os prostitutos, né? Nem os mentirosos, nem os bêbados herdarão o reino dos céus. Então, se a Bíblia está dizendo, irmão, quem sou eu para dizer ao contrário, né? Então, irmãos, que a gente venha refletir aqui sobre essa palavra, né? Que eu creio que vai alcançar muitas pessoas, muitas almas, em nome de Jesus, né? Porque a palavra de Deus, ela é igual espada de dois gumes, né? Então, irmãos, ela vai lá no íntimo da alma, né? E quando a palavra não confronta, irmão, é porque você não está com Deus. A palavra tem que confrontar. Tem que ter o confronto da palavra, né? Porque se a palavra não confrontar, o irmão fica acomodado. Ah, então tá tudo bem, não está me confrontando. Tem que confrontar, né? E quando a palavra nos confronta, né? É bom porque se a gente estiver fazendo o certo, a gente continua fazendo o certo. E se estiver fazendo errado, a gente vai se consertar, né? A gente vai se consertar, porque a gente tem que buscar a Deus, né? Quem quiser a salvação eterna tem que buscar a Deus, né? Porque a gente não serve a dois senhores, ou serve a Deus ou serve ao diabo, né? E quem serve ao diabo já sabe, é lago de fogo naquele grande dia, né? Então, irmãos, que Deus abençoe a vocês, né? Que Deus venha guardar, livrar de todo mal, né? Venha trazer a salvação para a sua casa, para a sua família, né? Se você, esposa, é cristã e o seu marido não é, ore por ele, busca a Deus, né? Filho também, ore pelo seu filho, e vice-versa. Se o esposo tiver uma esposa que não é cristã, ele for, ore por ela, né? Porque o homem é a coluna da casa, né? E a mulher é disjuntora, né? Então, que não seja um jugo desigual, né? Que os dois estejam no mesmo propósito, na mesma fé, né? Qual é o propósito? Nosso propósito é Cristo. Nosso propósito é Deus. Nosso propósito é chegar no céu, para quando for naquele grande dia, a gente cantar o hino da vitória ao lado de Deus, né? Em nome de Jesus. Então, que Deus venha abençoar todos os irmãos, sua casa, sua família, né? Que Deus venha trazer realmente a palavra genuína, a palavra de salvação, né?
não só palavra de prosperidade, né? Mas porque a palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, a gente prosperar aqui na terra financeiramente não é pecado, irmão, mas primeiramente tem que buscar o reino do céu, né? E a sua justiça, tem que buscar Deus primeiro, botar Deus em primeiro lugar em tudo, né? Tudo, botar Deus em primeiro lugar em tudo, porque com Deus nós conseguimos tudo, mas sem Deus nós não conseguimos nada. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que essa palavra edifique o coração de vocês, né? E que nós venha a praticar, né? Que nós venha a praticar realmente as coisas certas, para que nós venha herdar o reino dos céus, né? Que é estar com Deus, né? Que é ver a face de Deus, em nome de Jesus. Amém?